Eu sou profissional da área de recursos humanos, cuidei durante 16 anos do Grupo Bertin, e o que eu aprendi ao longo de 16 anos é o seguinte: se você quer uma boa pessoa para fazer um bom trabalho, pague um bom salário. Senão você vai fingir que paga e ele vai fingir que trabalha. Mas essa referência salarial, então, era uma referência ainda tentativa de um modelo inicial, que ela foi revista. E o município, ele tem, não só o município, mas a legislação brasileira impõe 2 limites para a situação de remuneração no município. Primeiro limite: ninguém pode ganhar mais do que o prefeito nas funções públicas. Esse é um limite. Outro limite, que a soma de todos os salários das funções públicas não pode ultrapassar 54% da receita. Essa é outra referência. Quando a gente junta essas duas coisas, você começa a construir um modelo de remuneração. Então, o valor de salário que estava aí limitado ao teto do prefeito, não significa que vai se pagar o teto do prefeito. Não significava na época que ia se pagar o teto do prefeito, mas era um número tentativo. Hoje, este valor, ele está sendo proposto na faixa de R$ 8.600. Quer dizer, R$ 8.600 para a pessoa responder pela qualidade, responder pela gestão, responder pelo interesse de 17 mil pessoas que compõem a população de Cafelândia hoje. Alguns estavam relacionando que os médicos, tem médico que ganha R$ 20.000. Eu vou dizer para vocês que esse profissional que vai cuidar do serviço de água e esgoto de Cafelândia, ganhando 8 mil e poucos reais, vai poder interferir na vida de 17 mil pessoas, coisa que nenhum médico consegue fazer. Então, vocês precisam olhar com atenção para isso. Outra coisa, um serviço de água e esgoto precisa de mão de obra especializada. Para eu poder dimensionar adequadamente tubulação, fazer com que a água chegue a todos os pontos, que não haja problema de falta de água, que os sistemas de bombeamento funcionem adequadamente, eu preciso ter engenheiros de boa formação. Eu não posso ir ali em Lins e pegar um recém-formado que vai chegar aqui e não vai saber fazer um cálculo de rede. Eu não consigo contratar um profissional bem qualificado pagando 3, 4 mil reais. Então, é aquela história. Quem finge que paga, tem em contrapartida quem finge que trabalha. Esta é a situação nua e crua da posição de salários que está aí. Se os senhores vereadores acharem que esses salários são despropositados, eu os desafio a irem ao mercado de trabalho, com as descrições que estão aí no corpo desse trabalho, e procurar profissional com essa qualificação, com salários menores do que esses. Pessoas que se sujeitem a fazer um concurso público, com uma perspectiva de remuneração como está essa daí, com a atribuição que também está aí no material que os senhores receberam. Então, não se trata de fazer demagogia, não se trata de fazer com que se crie aí um grupo de apadrinhados, porque todos serão admitidos via concurso público. Apenas 3 pessoas são nomeadas nessa estrutura, de um grupo de 22, apenas 3. Essas 3 pessoas, uma é o diretor superintendente, e 2 são 2 conselheiros. Um conselheiro da área que tem uma formação em gestão, que seja bom de gestão, e um conselheiro que seja bom na área técnica. O que a gente está imaginando que o SAEC precisa ter? Um profissional da Sabesp, em fase final de carreira, que já acumulou 25, 30 anos de experiência na área técnica, que conheça profundamente toda a complexidade do tratamento de água, de esgoto, que possa vir aqui
para receber esse valor de 8 mil e poucos reais e trazer toda a experiência que ele tem e fortalecer o corpo local, fortalecer a equipe local. Então, eu estou absolutamente seguro em dizer que não existe nada despropositado aí. Isso daí são valores de teto. E são valores que, como eu dizia num grupo menor, nós não vamos implantar isso da noite para o dia, é inviável. Não se consegue fazer isso da noite para o dia. Nós precisamos fazer isso progressivamente. Agora, não adianta eu fazer um projeto de uma autarquia que seja uma edícula, que eu sei que já eu vou precisar aumentar mais um quarto, que vou precisar aumentar uma garagem. Então, isso aí está um projeto completo. Não está um negócio pela metade, uma coisa para ser remendada daqui 3, 4 meses. Está uma coisa que dê sustentação para o futuro. Uma coisa que daqui 4 ou 5 anos, do jeito que está resolvendo os problemas do município de Cafelândia. Por quê? Porque uma estatística que está aí que fundamentou esse trabalho mostra que em 1º de julho de 2018, Cafelândia vai ter 17.121 habitantes. E hoje tem 16.800. Então vai haver uma variação de 2013 para 2018, em 5 anos, vai ter uma variação de 300 habitantes na população. Então não tem por que eu fazer uma coisa que não olhe por um futuro de 5, 10 anos. Então isso dá a condição de ter algo para um futuro. Algo que o próximo prefeito que entrar aqui, se ele não gostar do superintendente, ele troca o superintendente, mas ele não mexe em mais nada. A base estará montada, a base é técnica, a base não é política. Porque água e esgoto é problema técnico, não é problema político. É isso que eu peço que os senhores avaliem. Eu me coloco à disposição para eventuais perguntas. Pessoal, eu acho que seria de interessante os vereadores aproveitar o espaço, aproveitar o momento. Vamos tentar, vamos ver o que pega, as nossas dúvidas aí. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, se organizar, é a terceira vez que eu o vejo falando. É importante destacar, conforme o senhor falou na audiência e na nossa reunião com o promotor, que Cafelândia, se não me engano, gasta 5 vezes mais água do que a média, né? É isso. Então, para a população saber que isso não é uma coisa que os vereadores ou o prefeito está fazendo para querer cobrar da população, colocar hidrômetro, conforme acabou de ser dito, o promotor disse que se nós não organizarmos isso, vai ter uma ação pública do fórum contra a prefeitura, do fórum contra a Câmara, porque isso deve ser feito e não pode mais ficar para trás. Agora, em relação ao projeto, só uma dúvida e, às vezes, talvez uma sugestão. Na página 221 tem uma tabela de cargos e salários, e aqui tem uma previsão de um aumento salarial, conforme vão passando os anos. O primeiro quadro é de inicial até o 3º ano, depois um aumento do 4º até o 6º, etc. e tal. Não seria, talvez, viável a gente começar com esse salário mais baixo, menor ainda do que essa alteração, pelo menos até o 3º ano, e depois aumentar progressivamente? Como que isso poderia ser feito? Como eu disse, essa tabela que está aí na página 221, ela era um estudo para a gente trabalhar com cenários atuais e cenários futuros, né? O que acontece? Que isso que eu acho que poderia trazer uma tranquilidade maior aos senhores vereadores. É que o detalhamento disso daqui se dá através de um plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários, ele é um documento que a gente detalha todos os critérios que precisam ser levados em conta para que haja progressão salarial. Para que haja admissão, para que haja demissão, para que haja promoções, para que haja ocupação de cargos em comissão, enfim, ele disciplina todas essas coisas.
Esse documento, ele não foi produzido, até porque não era escopo da contratação feita. Ele pode ser escrito. Tá? E a minha proposta para o prefeito é que ele aproveite, se aprovado o projeto, esses meses da transição para escrever esse documento. E fazer esse documento transitar pela Câmara. Tá certo? Por quê? Porque nesse documento é que nós vamos fixar quais são os critérios da meritocracia. O que é o critério da meritocracia? Olha, uma parte dos salários, ele precisa estar condicionado ao desempenho. Nós não podemos mais ter as pessoas ganhando independentemente do resultado. Se o resultado estiver bom, e nós vamos fixar o que é um resultado bom, água com tratamento adequado, de acordo com não sei o quê. Tempo de ligação. O cidadão hoje chega na prefeitura e faz um pedido de ligação, Deus sabe o dia que vai ligar. Não tem nenhum compromisso de prazo. Por quê? Porque não há estrutura. As coisas são precárias. O que nós vamos definir nesse plano de meritocracia? Que uma ligação precisa ser feita no prazo de X dias úteis. Que isso vai ser discutido, vai ser definido. Né? Se a equipe conseguir manter as ligações naquele prazo, em função desse desempenho, ela vai ter uma parte do salário variável. Então, o trabalho de cargos e salários não está escrito. Isso daqui é mera visão de futuro. Porque uma coisa que a gente sabe é que profissionalmente nós, para fazermos opção por uma carreira, a gente olha para o futuro. Olha, como que eu vou atrair um bom profissional se eu não consigo mostrar para ele uma perspectiva de futuro? Então, os planos de quarto, quinto e assim por diante é para mostrar que há uma perspectiva de encarreiramento. Agora, isso não é automático, não é por decurso de prazo. Isso vai acontecer na medida em que o profissional conseguir cumprir com as metas que vão ser detalhadas para ele. E o nosso ponto de vista é que as metas não são metas individuais. Eu preciso ter uma meta individual, mas eu preciso ter uma meta coletiva. Que não adianta o indivíduo ir bem se o todo está indo mal. Então, a parte individual nunca vai ser maior do que a parte do todo. Isso é igual ao time de futebol. Não adianta um ganhar mais bicho do que os outros. Todo mundo tem que ganhar na proporção do resultado. Tá certo? Então, essa composição de metas individuais e metas coletivas é que está na base do trabalho de meritocracia que esse projeto contempla. E que é a minha proposta para o prefeito que faça essa descrição até o final do ano, caso o projeto seja aprovado, para que o ano que vem ele tenha todos os elementos para dar publicidade e atrair para esta empresa pessoas de bom nível profissional, pessoas compromissadas com aquilo que vai ser a missão da autarquia de água e esgoto. Então, isso daqui não leva em conta isso. Nem esses valores que estão aí, porque já não são os valores mais, os valores novos eu imprimi para os senhores, está certo? E os critérios todos precisam ser descritos ainda. Mais algum vereador? Não esquecendo, é importante relembrar, nós tivemos já audiência pública, foi convidado o público aqui na Câmara Municipal dia 18, e infelizmente eu volto a falar, a sociedade não compareceu, pouquíssimas pessoas, fora o pessoal do que já é do serviço público, compareceu. Isso é importante salientar. Outra questão, relembrando, são 3 indicações públicas só, o resto é concurso. Então é concurso, preste bem atenção, vou revisar. São concursos a grande maioria dos cargos. Mas fica à disposição dos nobres colegas, cada um quiser fazer a indicação, fica à vontade. Senhor presidente, Denizar, o senhor falou, por exemplo, que o diretor superintendente, para que contrate um engenheiro, alguém muito competente, tem que se pagar 8 mil, mais ou menos, para se ter um bom
E por que tem mais 2 ou 3 conselheiros que ninguém sabe quem vai ser, que também vai ganhar R$ 8.228? Então, eu gostaria A diferença era R$ 4.000, agora não tem quase diferença nenhuma. Quer dizer, a mesma competência do superintendente, o conselheiro também vai ter que ter. E eu ainda acho esses valores muito altos, só para encerrar minha dúvida aqui. O que eu gostaria que o nobre vereador levasse em conta é que, assim, os conselheiros, são 2 conselheiros, está aí no regimento interno do Conselho Administrativo e Técnico, uma informação importante, que, assim, esses 2 conselheiros, indicados pelo prefeito, são indicados para um mandato de 4 anos. Ok? Indicados para um mandato de 4 anos. Durante 4 anos, a menos que ele dê em causa ao rompimento do vínculo com o SAEC, eles têm estabilidade por 4 anos. Então, esse é um dado importante que diferencia muito o conselheiro do superintendente. O superintendente, como é um cargo executivo, é um cargo de comando, é um cargo de frente, se o prefeito não estiver satisfeito com ele, daqui 30 dias ele troca. Pois não gostou, daí 60 dias ele troca, ele tem tranquilidade para trocar. O presidente do conselho é o prefeito, é membro nato. Tá certo? Os 2 conselheiros são 2 membros técnicos. Um com ênfase em gestão e outro com ênfase em área técnica. Qual que é o objetivo desses conselheiros? É que eles sejam profissionais com autonomia, com independência, que não se dobrem à pressão do prefeito, não se dobre à pressão do superintendente, diante da necessidade de soluções técnicas que precisam ser feitas e de soluções de gestão que precisam ser tomadas. Quando você tem mandato, né, quando se tem mandato e se tem a tranquilidade, por isso é que esse é um diferencial importante, tá certo? Que esses conselheiros, eles têm estabilidade uma vez indicados, mandato de 4 anos. E um detalhe, esse mandato de 4 anos, ele tem um outro objetivo, que é o seguinte, é dar estabilidade ao SAEC na troca de prefeito. Porque está aí na documentação que o conselheiro vai ser indicado todo dia 1º de fevereiro para um mandato de 4 anos. Se isso ocorrer em 1º de fevereiro de 2015, esse conselheiro ele vai trabalhar 2 anos na atual gestão e 2 anos na próxima gestão. Tá certo? Quando, então, o prefeito da próxima gestão vai indicar novamente 2 conselheiros, que vai trabalhar 2 anos com ele, 2 anos com o próximo. Então, esse é um critério, que é um critério para dar estabilidade. É um critério para evitar interferência política num assunto que é técnico. E aí, esse modelo, se vocês forem em algumas cidades que têm autarquias bem-sucedidas, como é o caso de Penápolis, é assim que funciona. Então, o prefeito, ele não tem poder de desviar o rumo do Departamento de Água e Esgoto. Porque há 2 pessoas lá, 2 âncoras, que são 2 âncoras que asseguram a gestão e asseguram as soluções de natureza técnica. Senhores vereadores, o valor... Desculpa, perdão, pode continuar. O valor do salário não foi mexido, como foi mexido no superintendente, porque o superintendente pode ser um cargo político. Pode ser um amigo do prefeito. Tá certo? E o amigo aceita o que o prefeito indicar. Agora, um profissional com qualidade em gestão, com qualidade em área técnica, não vai oferecer o seu tempo, a sua experiência, a troco de nada. Eu gostaria ainda de... Senhor Donizete, eu peço a licença, eu gostaria de interromper a fala, só para citar um dado. Nós vamos votar aqui hoje um projeto de lei da autoria do prefeito. Preste bem atenção, senhores vereadores, para o presente, que dispõe sobre a contratação de médico clínico, médico psiquiatra e médico pediatra,
por tempo determinado. Você sabe por quê? Porque foi feito um concurso público e não apareceu nenhum desses médicos. Então a Câmara é obrigada a fazer uma lei para o prefeito contratar. E você sabe por que não enviaram ninguém? Por causa dos valores. Eu não estou desmerecendo mais nada nenhum médico. Longe disso. Eu acho que cada categoria tem que ter seu reconhecimento e eu acho que é justo e importante. Mas preste atenção, 40 horas semanais, um médico ganha R$ 8.846,12 e não apareceu ninguém para fazer o concurso. Vamos pensar, estou falando em responsabilidade, eu não estou defendendo a questão do cargo, do salário, mas vamos ter um pouco a mão na consciência e pensar, 40 horas semanais do médico, ele custa R$ 8.846, 40 horas. 40 horas, certo? O médico do trabalho, médico pediatra, 20 horas semanais, 4.397. Sabe quantos candidatos apareceram? Ninguém. Eu acho justo e é importante, isso é democracia, a gente discutir essa questão aqui. Eu acho que cada um tem seu ponto de vista, mas a gente tem que explanar isso. Eu estou falando como vereador, meu ponto de vista. O nobre colega está me falando agora, o doutor Jean-Pierre foi embora por questões salariais. A gente quer ter uma coisa de qualidade, aquilo que o senhor Denizar falou. Tem preço. Agora, querendo fazer uma coisa meia boca, eu tenho um pensamento comigo. Eu até fiz uma pergunta para um nobre colega ali, não vou citar nome, mas perguntei, por que ninguém se discute salário de médico? Por que ninguém se discute salário de médico? Só um minutinho, nobre colega, a gente suspende de conversa, porque agora no momento eu não posso. Mas por que não se discute? Eu não estou discutindo se o médico merece ou não merece. Cada profissão tem seu valor e seu respeito. É só para ter uma avaliação de questões de valores, tá? Só para os senhores ficar tranquilos com relação à votação, tá certo? Senhor presidente, público presente e o nobre amigo Denizar. O negócio é o seguinte, nós fizemos aí sim as audiências, né, eu compareci nela, essa outra aqui eu não vi necessidade de comparecer porque você já havia explicado. Inclusive, eu até elogiei o trabalho porque baixou o valor e tudo mais. Só que o que eu e todo mundo aqui ficou chateado é de não ter sido apresentado em nenhuma das duas audiências valores de salários. Então, por isso, o impasse agora. Mas eu concordo que o salário maior coloca no funcionário mais responsabilidade no trabalho proposto. Podemos selecionar a capacidade através do concurso, que é o caso desses concursados. E agora eu faço uma pergunta. E será que os funcionários que vão ser assim, contratados, nomeados em comissão, quem vai fazer a avaliação desses funcionários? Para ver se realmente eles merecem ganhar esses valores. E fica uma outra pergunta. E será que os funcionários privilegiados pela autarquia não criarão um desânimo aos funcionários públicos com salários defasados como nós temos hoje? Então, assim... Senhor Denizar, dá licença, só para comentar uma coisa. A questão da autarquia, desculpa até a intromissão, nobre colega, mas é a mesma situação da Câmara Municipal. A Câmara é o órgão público, a parte da Prefeitura Pública. Os salários nossos aqui dos funcionários são bem maiores. Repara isso? Vocês talvez não saibam, a cesta básica nossa aqui é bem maior. Existe essa questão, e o cidadão, principalmente o cidadão hoje está a questão do